Boa tarde a todos. Estamos dando início às 15 horas e 18 minutos à audiência pública para a discussão do projeto de lei da Lei Orgânica número 1 de 2020. O objetivo da audiência pública é discutir o projeto da Lei Orgânica número 1 de 2020, de autoria da mesa diretora, que institui a nova Lei Orgânica do município de Joanópolis, colhendo as opiniões da comunidade, permitindo assim a participação popular e a transparência na sua tramitação. Consigno a presença dos vereadores Gilmar Benedito Gonçalves e professor Luiz. Antes de passar a palavra ao Dr. Fernando Pive, que fará uma explanação quanto às alterações da antiga lei, aliás, da atual lei orgânica para a nova lei orgânica desse projeto, eu quero fazer algumas considerações. Primeiro que isso teve origem num curso que nós fizemos em Osasco, no ano passado, na qual o palestrante, um advogado do Senado, ele nos passou a importância de uma atualização da lei orgânica para todos os municípios, e a nossa lei orgânica em específica estava um pouco desatualizada, ela é de 90, e já estava na hora de fazer essa atualização. Por problemas técnicos, nós não estamos conseguindo a transmissão ao vivo no YouTube, porém, está sendo gravado e será feito o upload do vídeo, e todos aqueles que assistirem no YouTube, que estiverem assistindo, podem enviar suas sugestões para o e-mail da Câmara, que é camarajoanópolis.sp.gov.br, sugestões, críticas e tudo aquilo que for feito de sugestões será passado para os vereadores para possíveis alterações na lei orgânica. Por último, aliás, mais duas considerações. A comissão, quem participou dela foi eu, vereador Gilmar e vereador Alexandre. Na origem, o professor Luiz também participou dela, depois, no decorrer, pediu para ser substituído, e o vereador Gilmar, ele substituiu o professor Luiz e foi até o final. E, por último, quero fazer um agradecimento especial aos funcionários da casa, aos servidores do Legislativo, a Simone, ao Dr. Fernando Pive, a Verônica, que em todas as reuniões da lei orgânica estiveram presentes. E sem eles, esse projeto que foi apresentado à mesa diretora, o anteprojeto apresentado à mesa diretora, que se tornou esse projeto número 1, não teria acontecido. Então, um agradecimento especial aos servidores da casa, e nesse momento passo a palavra ao Dr. Fernando. Obrigado, vereador Juliano. Aqui, a lei orgânica ela é bem extensa, obviamente não vamos discutir tudo aqui nessa audiência pública, apenas os pontos em que tivemos alterações ali de maior relevância para o município. Muitas coisas são questões formais, questões de redação, então eu vou fazer aqui uma breve apresentação do que está sendo alterado da lei orgânica atual para esse projeto. Primeiro, assim, o que é a lei orgânica? A lei orgânica ela é a lei mais importante do município, ela equivale à constituição do município, ela faz a divisão de poderes entre a Câmara Municipal, a Prefeitura, ela traz as regras gerais das políticas públicas do município. Então, assim, é uma lei extremamente relevante. E a nossa lei orgânica, ela foi feita em 1990. Nós tivemos em 5 de outubro de 88 a Constituição Federal, exatamente um ano depois a Constituição do Estado, e alguns meses depois nós tivemos, em 90, a nossa lei orgânica. Só que muita coisa se alterou lá, tanto a Constituição Federal se alterou muito, alguns posicionamentos de interpretação dos tribunais evoluíram, e a nossa lei orgânica ficou para trás. Também havia muitos erros ali, até mesmo de redação, erros gramaticais, ortográficos, alguns pontos que precisava melhorar. Então, daí a análise de que seria interessante o município ter uma nova lei orgânica do que ficar alterando a antiga.
Então, feitas essas considerações, né, o que mudou principalmente, né? Alguns pontos aqui nós temos ali a ideia de simplificar essa lei orgânica, né, de reduzir aquilo que não tinha necessidade de estar na lei orgânica, cortar o máximo possível, ficar mais objetivo, né, e isso a gente pegou a lei orgânica atual e foi fazendo uma revisão, vendo, olha, isso está bom, isso não está bom, isso daqui precisa melhorar. E essa revisão foi feita com base na já existente, então assim, não é totalmente diferente, muitas partes elas se mantiveram praticamente iguais, enquanto outras partes a gente viu, olha, isso daqui a gente precisa melhorar, está muito deficiente, aí a gente foi buscar inspiração na lei orgânica do município de São Paulo. É claro, adaptando para a realidade de Joanópolis, né, não dá para comparar São Paulo com Joanópolis, mas já aproveitando que a de São Paulo já está mais bem trabalhada nesses pontos. Então, agora, fazer uma breve explanação aqui do que alterou, né? Nós temos aqui, no início da lei orgânica, entra o hino como símbolo do município, que não havia previsão antes, Joanópolis não possui hino, mas também entra aqui como o objetivo fundamental do município, o conceito de desenvolvimento sustentável, que nós não tínhamos ainda em 90 bem desenhado. Também a questão aqui, um novo projeto, quando que ele fala da competência da Câmara e do Poder Executivo, Legislativo Executivo, nós colocamos aqui um artigo que traz as hipóteses de competência concorrente, né? Isso não existe na lei orgânica, mas é algo que a gente analisou ali, que tem duas hipóteses que seria interessante falar, olha, isso é competência tanto da Prefeitura quanto da Câmara Municipal, que é o caso, por exemplo, da nomenclatura de ruas, de prédios públicos, que a interpretação é que seria inconstitucional dar isso só para um poder. Outras questões, a parte dos subsídios dos agentes políticos, os salários do prefeito, dos vereadores, tinha algumas disposições aqui que não estavam em conformidade com a Constituição, nós estamos ajustando elas. Questão de revisão, que tem uma sistemática diferenciada, a questão também aqui de indenização para sessões extraordinárias, que já não são pagas, porque se consideram que são inconstitucionais, mas estavam lá no texto. Também tivemos aqui ajustes, né? A lei orgânica ela trazia várias regras de direito eleitoral, um pouco reproduzindo o que estava na Constituição, só que a gente falou, olha, isso daqui não tem necessidade de estar na lei orgânica, isso daqui vamos falar, olha, vamos seguir a lei federal e as normas da Justiça Eleitoral não precisa estar na lei orgânica, né? Outras alterações que foi feita aqui, por exemplo, o prefeito, quando assume, ele exigia-se que ele fizesse uma declaração de bens, com todo um procedimento mais complexo, mas isso já é feito na Justiça Eleitoral, por isso simplificamos um pouco aqui também. A competência do prefeito, nós fizemos uma alteração importante aqui, que nós percebemos que o mecanismo de prestação de contas, ele estava muito diferente do que acontece na prática. Então, nós falamos, olha, vamos pegar aquilo que já acontece na prática, com a participação do Tribunal de Contas, e reproduzir aqui de uma forma mais simplificada também. Então, ali no artigo 120 do projeto de lei, nós trabalhamos melhor essa questão de contas, para ajustar aquilo que já está, que é o que acontece, e falar, olha, vai ser feito de acordo com as normas do Tribunal de Contas, e a gente conseguiu ali deixar um pouco mais clara essa situação também. Outra coisa também, aqui um exemplo de algo que no passado foi aceito, mas hoje não, tinha a possibilidade de prisão administrativa de servidor público, que é totalmente constitucional, nós retiramos isso também, né? E para a gente ter também um maior controle aqui, quando que a gente fala competência do prefeito, para a Câmara poder fiscalizar um pouco melhor, quando for feito um editado de licitação no Poder Executivo, a lei orgânica passa a exigir que seja encaminhada uma cópia desse edital para o Poder Legislativo, para poder fazer melhor essa atividade de controle. Quando que falava dos auxiliares diretos do prefeito, que são secretários municipais, a lei orgânica atual ela não especifica direito quem são essas pessoas, né, e fica até o entendimento que seriam todos os ocupantes de cargo de comissão, seria um universo muito grande de pessoas, e aqui são regras para os secretários, que são agentes políticos, que têm uma
responsabilidade um pouco maior do que os outros servidores. Então, nós ajustamos falando, olha, essas regras aqui, elas são para os secretários e também outros que ocupem cargos equivalentes, como o chefe de gabinete e, basicamente, seria o chefe de gabinete. Também já está instituída na prática a Procuradoria do Legislativo e do Executivo, mas não tinha previsão. Então, nós colocamos ali um artigo para cada uma, para especificar melhor, né, dar uma maior garantia, mas isso o município já faz na prática. Outra coisa também que modificou, que tem uma relevância grande, é a questão da consulta popular. A lei orgânica ela tem um procedimento ali que o próprio prefeito iria fazer um procedimento de consulta popular, que ele iria mesmo organizar, né? Isso não estava muito adequado, então nós pegamos aqui a lei de plebiscito e referendo, adaptamos aqui com base também na lei orgânica do município de São Paulo e trouxemos previsões aqui para a realização de plebiscitos, referendos e audiências públicas, e de uma forma mais clara, jogando isso para a Justiça Eleitoral realizar. Então, a gente acredita que essa redação ela ficou um pouco mais interessante. Também nós temos aqui, na questão da administração pública, havia uma previsão de reserva de 50% dos cargos em comissão para servidores ocupantes de carreira. Isso acaba engessando um pouco a flexibilidade da administração. Então, os vereadores acharam melhor, olha, 25% é um percentual adequado. Outra coisa também, havia a previsão para portadores de necessidades especiais, para deficientes físicos, havia a previsão de reserva de 1% dos cargos e nós aumentamos para 2%, porque isso é uma medida importante para garantir a inclusividade das pessoas que têm dificuldades em trabalhar no setor privado. Então, a própria Constituição Federal fala que deve ter essa reserva e a gente aumentou de 1% para 2%. Né? Continua um valor baixo, mas já abre algumas possibilidades maiores para elas. Também a questão da venda de férias, né, que estaria ali, teria uma regra especial, como o município segue a CLT, a gente falou, olha, deixa lá do jeito que é para o setor privado, vamos seguir a CLT, não precisa estar na lei orgânica. Também o regime previdenciário, ele é o regime geral da Previdência Social, que nem no setor privado. Então, isso daí, até no passado havia a possibilidade do município criar um regime próprio, só que o município segue a regra geral e desde a reforma previdenciária é a que o município tem que adotar mesmo. Então, deixamos claro de que, olha, é o regime geral de Previdência Social. Aqui nós colocamos também havia uma proibição que todos os parentes de servidores públicos, sejam eles que em comissão ou não, participassem, contratassem com o município. Isso daqui nós restringimos um pouco essa regra, falando, olha, isso daqui se aplica para os ocupantes de cargo de comissão e para aqueles que são servidores efetivos que estão nas comissões de licitação, né? Porque, às vezes, é irmão de um servidor público, não vai poder contratar com o poder público, mas é uma pessoa que às vezes tem um cargo meramente técnico, não tem influência política nenhuma ali. Então, também, para ampliar um pouco, o município é pequeno, achou-se correto restringir um pouco essa proibição. Além disso, também havia uma previsão, né, o artigo 104 da lei orgânica atual falava que para ter uma certidão teria que justificar por que é a certidão. Então, isso acaba sendo suprimido, amplia um pouco. Qualquer cidadão pode pedir uma certidão e vai receber sem motivo, sem precisar especificar o motivo, que é o novo artigo 95. Parte tributária, nós tínhamos aqui, né, lembrando que a nossa lei orgânica de 1990 tinha um imposto que era do município, que era um imposto para a previsão de arrecadação sobre venda de combustíveis, né, os postos de combustíveis do município iriam pagar um imposto para o município. Isso daí já saiu da Constituição Federal em 1993, com a emenda constitucional número 3. Então, mas ainda tinha previsão na lei orgânica do município. Então, é um exemplo de como que estava precisando fazer essa revisão completa. Nós retiramos, obviamente, esse imposto, ficou só o ISS, o IPTU e também o ITBI, né, que são os três da competência municipal.
Além disso, tinha várias hipóteses aqui, como a gente está falando de uma lei orgânica de 1990, falava que o prefeito pode ajustar mensalmente o valor dos tributos. Isso fere a lei do Plano Real, de 94, que ela veda qualquer correção no prazo inferior a 1 ano. Então, sempre que falava, olha, correção mensal, a gente falou correção anual, correção, né, dessa forma, para ficar formalmente mais adequado. É claro, isso daqui também já não era respeitado mesmo, né, já não era aplicado, mas é bom que fique na lei orgânica de uma forma mais correta. Daí outros pontos que são relevantes a chamar a atenção aqui, né, da população, a questão de orçamento, alguns pequenos ajustes mais técnicos, né? Havia aqui, por exemplo, na lei orgânica, falava que poderia ter autorização para a contratação de empréstimos e o mais correto que, pelo princípio ali da exclusividade orçamentária, seria só empréstimo para antecipação de receita orçamentária. É algo contábil, algo mais técnico, né, mas é um outro exemplo ali de pequenas alterações que foram feitas. Pegar aqui também o trecho mais... pequenas diferenças de nomenclatura, ajustar também a lei de responsabilidade fiscal, ela teve um impacto grande, né, que ela foi do ano 2000, então nós ajustamos também essa parte da execução orçamentária, da contabilidade, a essa técnica mais atual, né. A questão das contas municipais também, que eu já disse lá atrás, que foi aqui uma boa parte, nós retiramos praticamente todas as regras aqui e trouxemos o que acontece nos fatos ali, que está de acordo com a legislação federal na matéria. Também algumas questões, né, de controle, de contabilidade, sempre questões mais técnicas, materialmente não vai ter um impacto muito grande, né. Algumas correções também de nomenclaturas. Depois, quando que a gente fala de obras, né, a gente passou aqui a incluir algumas regras que a Câmara Municipal possa ter maior controle. Inclusive, quando foi feita a licitação de uma obra, é obrigatório que toda vez que é feita uma obra, precisa ter o projeto básico. A lei federal ela veda que qualquer obra ela seja realizada sem o projeto básico, tirando obras emergenciais. Então, como que já tem essa obrigação federal, aqui à disposição agora que para fazer uma licitação, quando que é feita a licitação de uma obra, tem que enviar para a Câmara Municipal, no prazo de 48 horas, uma cópia do edital e do projeto básico para a Câmara Municipal poder saber, e aí seria caso o Poder Executivo não respeite essa regra, então geraria uma questão de nulidade dessa licitação. Então, mas é uma regra fácil de se cumprir, é só mandar uma cópia para os vereadores poderem ter esse controle. Além disso, aqui, né, questões de obras públicas não teve alterações muito relevantes. Parte de distritos, basicamente nada se alterou. A parte de planejamento também não houve grandes modificações. Nós temos aqui também só na contabilidade, nós colocamos uma regra para suprimentos de fundos, que também está de acordo com a legislação municipal, que são para a gente ter um melhor controle das pequenas despesas, né? Aqueles pequenos gastos que você acaba não licitando, vai comprar um objeto, uma torneira de R$50, então a gente melhorou também um pouquinho as regras nesse ponto. E aqui nós vamos chegando perto das principais mudanças, né, que foram, primeiro, a questão de urbanismo. Foi acrescentado um novo parágrafo aqui que diz, olha, o município ele vai se basear no novo urbanismo que exige uma cidade que seja melhor para pedestre, que não seja tanto dependente de carro. Então, eu ressalto aqui o artigo 176 do projeto, que traz essas regras urbanísticas um pouco mais recentes, né, acaba tendo um efeito aqui, é mais uma norma programática, fala, olha, o município deve perseguir esse tipo de urbanismo que seja mais humano, né, mais correto para o pedestre, para a bicicleta, para a gente ter essa mobilidade, não depender tanto do carro.
Agora, 2 pontos que a gente mudou muito, basicamente, e aqui, assim, a gente veio até esse momento cortando artigos, simplificando, e quando que a gente chegou na questão da saúde, a gente viu que o município estava muito para trás ali do desejável na lei orgânica, quando falava da saúde. Porque, novamente, a lei orgânica é de 90 e o SUS ainda não estava estruturado. Então, nós pegamos ali, né, no projeto, o artigo 179 até o 186, ela traz ali várias regras para a saúde pública, que é interessante também que a população que tem o interesse de discutir a questão da saúde pública, que ela dê uma analisada nisso, mas basicamente aqui a gente importou do município de São Paulo e adaptou para a realidade do município, né, a questão da saúde. A mesma coisa se deu na parte da Previdência e Assistência Social. Assistência Social, assim como para a saúde nós temos o Sistema Único de Saúde, o SUS, nós temos o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, na parte da assistência social. Isso também foi uma lei depois de 90 que estruturou esse sistema e a nossa lei orgânica estava muito atrás. Então nós trouxemos novamente, importamos da lei orgânica do município de São Paulo, adaptamos à realidade de Joanópolis. Então isso também do projeto são os artigos 200 até o 207. Né? Questão aqui de política rural também, nós colocamos aqui uma norma que fala, olha, o município incentivará os selos de identificação geográfica para tentar gerar um valor maior para os produtores rurais, né, uma pequena regrinha aí. E depois, assim, feitas essas alterações, meio ambiente, guarda municipal, não teve, a gente viu, olha, tá bom, a lei orgânica atual, não precisou modificar. Algumas regrinhas importantes é que essa lei orgânica, ela fala, olha, o artigo 216 do projeto fala que no prazo de 5 anos, promulgação desta lei orgânica, a Câmara Municipal promoverá a digitalização e compilação de toda a legislação do município. Então, aqui o município, a Câmara Municipal terá 5 anos, nós vamos pegar toda a legislação do município, digitalizar tudo, provavelmente contratar uma empresa para auxiliar a gente nesse trabalho e da gente ter toda a legislação do município na internet para fácil consulta da população. Isso é algo muito relevante, que até para a Câmara Municipal às vezes é diferente pegar uma lei antiga, isso daqui está valendo, não está, tudo isso. Então a lei orgânica fala, olha, em 5 anos o município tem que encarar esse desafio. Mesma coisa também que o plano diretor, que já é obrigatório na lei orgânica atual, a nova lei orgânica vai ser aprovada, terá um prazo do município de 5 anos para fazer o plano diretor, que é o que organiza toda a questão urbanística da cidade. É algo essencial que, infelizmente, Joanópolis ainda não possui. Então, de formas gerais, assim, eu acredito que essas são as alterações que merecem ali uma atenção especial. É claro, modificamos praticamente, foi feita uma revisão em toda a lei, e muitas coisas formais, muitas coisas, olha, isso daqui está inconstitucional, isso daqui precisa melhorar a redação. A gente queria reduzir o número total de artigos, mas como a questão de saúde e de assistência social estava ruim, acabou que a nova lei ficou do mesmo tamanho, né? O projeto está do mesmo tamanho que a lei orgânica atual, mas eu acredito que é uma grande evolução para o município. Algum dos vereadores presentes, vereador Gilmar, vereador professor Luiz, gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Gilmar. Primeiramente, eu queria desejar uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, né? Não sei se está. E dar os parabéns aos vereadores, inclusive eu estive junto, né? Para fazer essa alteração nesse lei orgânica do nosso município. Queria dar os parabéns a Simone, nossa secretária Simone, a Verônica, o vereador Alexandre, né, que hoje não está aqui, deve estar com algum compromisso, ao meu amigo Fernando, né? Fernando, eu acredito que ficou bom, né? Eu acho que ficou bom. Ao meu colega, amigo, professor Luiz,
né, que também participou no começo, aí teve um problema, precisou afastar, aí eu assumi o lugar dele. Eu fico muito feliz por participar, vereador Juliano Júnior, porque eu acho que a nossa lei orgânica ela estava defasada. Então, né, a partir de agora, a Câmara aprovando, ela vai chegar. Sei que precisa fazer alguma coisa, mas já demos uma melhorada boa. Então, eu dou os parabéns a todos nós que participamos, né, nesse projeto. Boa tarde. Com a palavra, vereador professor Luiz. Boa tarde a todos, nobre vereador Juliano, nobre vereador Gilmar, Simone, Fernando. Realmente é um momento importante para a nossa cidade, né? A lei orgânica, ela direciona todos os passos, principalmente os passos aí da administração. E lamento, eu vim acompanhando, estava achando muito importante, mas por problemas em relação a horários na escola, acabei tendo que abandonar, ou melhor, abandonar não, tendo que me abdicar desse momento. E nós estamos vivendo um momento único, né? Um momento de eleição, uma eleição que temos vários candidatos. É um momento importante, você que é candidato, né? Venha conhecer a lei orgânica. Eu fico muito feliz em ter participado. E são muitos artigos, a gente precisa conhecer bem, antes de sair divulgando alguma coisa. Muitas coisas a gente imagina aí fora que podem ser realizadas, mas temos as leis que fazem com que que nos limitem. Então, você que é candidato, venha conhecer a lei orgânica, né? Isso é muito importante para o município. Obrigado. Eu vou me manifestar daqui mesmo, né? A importância da lei orgânica, assim como o doutor Fernando disse, em termos federais, nós temos a Constituição Federal, nós temos a Constituição Estadual, e no âmbito municipal, a diretriz, a lei maior que rege o município é a lei orgânica. Então, esse é o tamanho da importância desse projeto ao qual essa comissão apresentou à mesa diretora e que, por sua vez, tornou-se com o projeto de lei número 1, projeto de lei orgânica número 1 de 2020. Né? É muito importante, é um passo que nós precisamos dar. Acredito que, infelizmente, não vai dar para fazer ainda esse ano, mas que na próxima legislatura possa ser feito também a reforma do regimento interno da Câmara Municipal, que também é importante fazer essa reforma, né? Mas fica aqui o meu agradecimento aos vereadores que participaram, porque realmente é frutífero, né? E é muito importante para o município esse projeto, nascer esse projeto, essa mudança, essa renovação da lei orgânica. Por fim, eu gostaria de agradecer mais uma vez aos servidores da casa e dizer que esse, assim como eu disse, é um primeiro passo, um primeiro projeto de diretriz do município. Está sendo contemplado nessa nova lei orgânica um prazo para que o município possa realizar o plano diretor, né? E que daí é um outro âmbito, algo extremamente necessário. Meus agradecimentos a todos que aqui participaram. Agora fica também a população sugestões da lei orgânica e, quando for votado, espero eu também que o plenário aprove a melhor redação para essa lei orgânica. Algum dos presentes gostaria de se manifestar? Simone, Alan, gostaria de se manifestar com relação à lei orgânica? Não havendo manifestações, nada mais a se tratar. Aliás, reforço aqui o que disse no início: qualquer sugestões, críticas quanto ao projeto da lei orgânica pode ser enviado ao e-mail camarajoanópolis@camarajoanópolis.sp.gov.br para análise
da casa. O vereador Gilmar gostaria de se manifestar? O senhor levantou a mão aquela hora, era para se manifestar com relação a alguma coisa? Então, ok. Então, não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada às 15 horas e 48 minutos a audiência pública que trata da lei orgânica.